Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um tema um pouco mais light, né? Falar de um evento que eu participei do Cloud Community aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É uma região que tem eventos, mas falta, eu acho que é muito carente de bons eventos ainda. E quando a gente tem um bom evento, vale a pena comentar um pouco. Não é patrocinado, não é nada disso. É um tema que eu resolvi trazer dessa semana. E quando eu falo, e eu comentei isso no meu vídeo curto, tanto no TikTok quanto aqui no YouTube, de ter poucos eventos, talvez eu não vá ou não seja convidado para tantos eventos quanto eu gostaria, né? Mas eu pude participar, um evento muito bom, feito pela comunidade, muito bem organizado e estruturado, de novo, não é propaganda. Então, o primeiro que falou foi o Joaquim Lisboa, né? Ele é um embaixador do Cloud Community aqui, tem uma empresa de AI, ele trouxe vários insights, né? E esses insights, eles são bacanas, eles têm relação com o uso e adoção de IA, principalmente do cloud. Então, eu vou mostrar aqui. Então, deixa eu movimentar aqui. Isso foi ainda na fala do João Lisboa, né? Ele trouxe aqui um pouco de quem estava lá na sala, né? Quem era o público, isso é bem bacana. Perdoem as minhas fotos, é o que deu para o momento, mas existia aqui um público, né, não técnico, né, bem grande. 66% era não técnico, 34% era técnico, 29% era mulher, 71% homens. É, Aqui também trazia um pouco das profissões. A maioria era desenvolvedor, depois executivos, gestores de projetos, estudantes, founders e assim ia. E aí, da indústria, quando a gente fala qual era a indústria que essa galera estava alocado, 20% era em tecnologia, educação e pesquisa era 15%, financeiro era 10%, consultoria era 6%. Então, é um público bem difundido, né? Aqui eles estavam falando sobre um pouco a comunidade, né, do Cloud Community, então são mais de 260 eventos, 90 cidades já fizeram isso, 34 mil pessoas já assistiram, e a organização era o que? Eram meetups, mais demos, né, workshops e impactos em labs. E aqui trazia um pouco sobre a métricas, né, de benchmark. Então, da dobra a cada 4 meses da capacidade já. Então, 2 vezes a cada 6 meses essa capacidade é dobrada e de uso e vem subindo, né? E foi o primeiro momento ali com o Fable 5 que essa capacidade passou, né? Se ultrapassou. Aqui tem um pouco desse levantamento aqui é onde estamos, né, numa curva de aprendizado, então como isso foi evoluindo desde 2024 e a curva ascendente que se criou é impressionante, né, para horas de uso. E aqui é uma foto, um recado final ali dele, né, que era o que a gente deveria levar disso, né, desse evento. Então é pensar grande, né? Projetos ambiciosos, eles são hoje acessíveis, todos nós podemos desenvolver projetos, inclusive eu lancei 2 projetos, uma plataforma de cursos que tem um curso e o outro já está em produção, e esse curso que está disponível ele vai ser acrescentado a cada dia, 2 aplicativos, um mobile e um desktop, além de Duolingo Lovers, que é um programa que eu acho legal para ficar sempre olhando ali o que a Olama vem colocando e o desenvolvimento de modelos locais vai crescer muito, então o Olama Lovers vem muito para ajudar nisso. Então, eu fui nessa linha, pense grande, né? Planeje para o futuro, então, 10 vezes mais inteligente ou mais barato todo ano. Então, a ideia dele que ele falou muito é que vai ficar, os modelos eles vão barateando e o uso vai aumentando. Mas a gente acha sempre que ele está encarecendo. Por quê? Porque quanto mais eu uso, mais eu pago. Então, é uma visão interessante. Eu não tinha essa visão, por isso que eu comento aqui com vocês, e é discutível, né? Então tá tudo muito acessível, qualquer um consegue fazer muita coisa. Eu vou falar de um exemplo que aconteceu ali no final, assim, nossa, meio desmotivou total, assim. E invente novos padrões, né? Engenharia de Harness é um campo novo, então experimentar muito. Acho que essa é a grande jogada e é bem bacana. Então foi um pouco da fala aqui do João Lisboa. Depois falou entre ele, né, e o Alex, ele era como se fosse o hosting ali. Então
ele comentou bastante, né, ele é o founder da IRI e é alocado fora do país, falou um pouco sobre o cenário para fora do país, e ele acha que aqui o país está muito bem, falta obviamente um pouco mais de investimento, como existe lá no Vale do Silício localizado, mas que se nós tivermos mais investimento, se a coisa andar mais, a gente vai estourar, o Brasil vai ser muito campeão nisso, então a fala dele foi bem legal. Né? Ele comenta que tem uma diferença de oportunidades que estão sendo criadas para países como o Brasil. Então, mesmo tendo uma diferença de orçamento, a gente não tem no Brasil, bem dizer, e precificação de tokens, proporcionalmente vejo um potencial maior aqui do que em empresas de fora. E é um cara que está olhando lá e com certeza não falou da boca para fora. Mas a fala que eu mais esperava era do Arnon Barton. Ele é o global de educação da Anthropic. A educação é uma área que eu me interesso, né? Eu conduzo letramentos de IA, eu conduzo imersões de IA, eu tenho sites de cursos e formações, sou instrutor em uma grande escola no Brasil de tecnologia, então é uma área que eu me interesso bastante. Então aqui o Barton ele trouxe uma visão do Vale do Silício e da Anthropic, que é, e ele falou com essas palavras, letramento de IA. E ele não vê um letramento de IA hoje acontecendo sem que se fale tecnicamente um pouco do que é um token, do que são parâmetros, de limites. Então, falar esse processo técnico, isso foi muito bom, porque isso é o que eu trago nos letramentos. O letramento ele é um pouco maciço e é complicado para quem não é da área da tecnologia, eu sei, mas a gente tenta abstrair bastante, mas é preciso trazer isso. Nós chegamos a um nível que todos nós precisamos conhecer tecnicamente algumas coisas, todos nós vamos ser técnicos. E eu comentei em 2023, eu nem sei se esse vídeo existe ainda publicado, mas eu falei assim, em 2023 eu falei que todo mundo que trabalhava com área fiscal aprenderia no mínimo Python, né? Porque era uma forma muito fácil de manipular dados e usar, e aí eu falo no geral de todas as bibliotecas Python. E hoje eu falo a mesma coisa para IA, todo mundo vai usar IA, não existe área que não use IA hoje. Então ele falou muito sobre isso, foi muito bacana ouvir. Ele teve uma escola em Porto Alegre, se eu não me engano, e tudo mais. Mas depois desses momentos, né, dessas conversas, teve ali alguns cases, então eles trouxeram de áreas distintas, trouxeram estudantes da URGS que conseguiram desenvolver uma mão robótica que se movimenta, utilizaram o cloud para desenvolver a codificação. Não achei muito interessante, achei, né, é um bom avanço para a gurizada, mas eu acho que a gente precisa de coisas mais avançadas. Depois eu saí, aproveitei, fui tomar um café, quando eu voltei, tá falando um senhor que desenvolveu uma solução em 4 semanas ou 4 dias em que ele estava de férias, e aí já tinha criado o Instagram, o site, iam botar para vender e precificar e tal. Eu pensando, nossa, cara, todos nós conseguimos fazer isso, a gente só não faz porque não quer, mas para ver a capacidade, e o último eu nem quis assistir, né? Então, eu acho que tirando essa parte dos de quem foi lá apresentar as soluções, o restante foi muito bom mesmo. Tomara que a região aqui tenha novos eventos. Eu gostaria muito de fazer evento, talvez um evento online, uma live, né, para a gente conversar, trazer o que a gente vem fazendo. Vocês não têm noção, ou talvez tenham mais noção do que eu, de como existem coisas avançadas. Eu vim da área de pesquisa e desenvolvimento, né, para onde eu estou na área de varejo, então quanta coisa a gente não tem aqui para falar e apresentar muito bom. E então talvez fosse uma ideia futura, né? É legal, quem sabe um dia o Lama Lovers evolua para isso, ou o Tech Leads Academy consiga fazer isso em algum momento e, e a gente consiga participar. Mas é até legal, se vocês estiverem interessados, quiserem fazer um pouco disso, fiquem à vontade para comentar aqui ou me adicionar e me dar um oi e dizer que tem interesse. Quem sabe a gente consegue fechar, escolhe uma data, a gente conversa e fala um pouco sobre tanta coisa que a gente tem para falar de desenvolvimento de teatro, que uma ideia seja uma troca, né? E aí a gente comece a montar uma comunidade para discutir essas coisas, não só aqui do Sul, mas do Brasil todo, né? Eu sei que existe bastante, existem gente melhores do que eu para fazer isso, mas eu acho que vontade e conhecimento é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter e tem isso aqui. Mas é isso, próximo eu trago alguma coisa técnica aí pra gente. Um abraço.